Fique atento que tem umas dicas importantes aí que a Núbia foi conferir. Veja aí. E o nosso bate-papo dessa tarde vai ser com a psicóloga Débora Brandt, que eu já estava com saudade dela aqui no programa Correria, consultório, mas hoje deu tempo, né, Débora? É verdade. Boa tarde, eu tava morrendo de saudade também de estar aqui. Nós também. E a gente vai falar sobre relacionamento, alguns mitos que existem por aí, que é muito difundido para as pessoas. Opa, peraí que não é bem assim esse caminho, né, Débora? Isso mesmo, vamos desmistificar alguns mitos, né? Aham. Então, pra gente começar, eu quero que você fale o que são esses mitos na relação que acaba prejudicando na construção de um relacionamento saudável. Então, esses mitos, eles são construídos através desse movimento social todo que a gente vive, né? Então, aquilo que a gente vai escutando dos nossos pais sobre relacionamento, né? Do nosso entorno, da nossa família, aquela questão do príncipe encantado, né? Que vem nas historinhas infantis. Aí vem a escola trazendo algumas questões e aí depois novela, filme. Então eles vão criando uma ideia de um relacionamento e isso vai sendo internalizado na nossa cabeça. O problema é que a maioria desses mitos não condiz com a verdade, com a realidade de um relacionamento. E aí as pessoas que ficam presas a esses mitos, o que acontece? Elas sofrem muito mais. Porque na hora que chega a vida real, não acontece como elas tinham imaginado, como elas tinham criado aquela expectativa, como elas tinham visto lá na novela. E aí o que acontece? Muita frustração e mais dificuldade de lidar com os conflitos e com tudo que é um relacionamento, né? Porque um relacionamento não é esse mar de rosas que se pinta por aí. Exige muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, né? Então a gente precisa ter esses cuidados justamente para não ficar fantasiando e depois acabar se frustrando. Uhum. E daí, com relação a isso também existe aquela questão das crenças limitantes que entra muito nos relacionamentos. Como que a gente pode lidar com isso? Também, elas entram nesse movimento de que assim, a crença limitante é aquilo que nos impede de viver verdadeiramente, levemente algo, né? Então é uma crença, um pensamento, um sentimento que está ali nos impedindo de seguir mais leve. Sabe que a coisa flua assim? Você sente que aquela coisa que não vai, tá meio travado, tá meio truncado, né? Ou que coisas negativas acontecem repetidamente. Nunca dá certo num relacionamento. Eu tenho o dedo podre, né? Isso são crenças limitantes e as pessoas elas ficam alimentando essas crenças por conta de tudo que elas ficam vendo, ouvindo, tudo que internaliza e não toma consciência, né? E quando a gente entende que não é isso, que os nossos pensamentos, eles não são todos verdadeiros. A gente precisa aprender a desconfiar daquilo que a gente pensa, né? Porque 98%, né, da nossa mente, mais de 90%, alguns falam 98%, 95%, é inconsciente. Então são coisas que simplesmente estão na nossa cabeça e que a gente vai tocando o barco no automático e não para pensar, sabe? Para questionar, falar, nossa, mas será que é isso mesmo que acontece? E aí quando a gente quando a gente começa a questionar e a gente aumenta a consciência, a gente vai quebrando essas crenças limitantes que estão impedindo a gente de ter uma relação saudável, que é o que todo mundo busca, mas nem todo mundo consegue. Uhum. Isso também impacta na questão dos resultados, né, Débora? Porque daí a pessoa não toma consciência e fica, nossa, mas isso repetiu de novo, isso aconteceu de novo, e fica naquela coisa, parece que tá andando em círculo, Isso aí, não sai daquele redemoinho, né? E aí o que acontece? O resultado não muda, por quê? Porque a pessoa, ela tá só vendo essa crença. Ela não está conseguindo olhar para o que pode estar ao redor e mais, se responsabilizar. É aquilo que a gente já falou naquela matéria do eu adulto, né? Acionar o eu adulto. Então, assim, se eu tô vendo que, nossa, um relacionamento não deu certo, outro não deu certo, eu vou continuar reclamando e falando, nossa, eu não nasci para ter relacionamento? Ou eu vou ter uma análise mais adulta e falar, não, peraí, o que eu preciso mudar aqui para que o resultado do próximo relacionamento seja melhor? Porque as pessoas, Núbia, elas têm uma tendência a jogar a culpa no outro, né? Então não deu certo porque não sei o quê, porque ele lá não me queria, não deu certo aqui porque eu recebi um modelo ruim de relacionamento dos meus pais e tô repetindo. Não. O que veio até aqui, ok, a gente não vai mudar, tem que aceitar como foi, mas e daqui para frente? Onde é que eu tenho que me posicionar melhor? Que comportamentos que eu tenho que ter nesse relacionamento para que o resultado desse próximo seja diferente dos anteriores? Por isso que eu digo que relacionamento é coisa de gente grande, né? Não dá para brincar de casinha. É coisa séria, a gente tem que realmente estar consciente, tem que estar o tempo todo nos percebendo, nos ajustando para poder chegar numa relação saudável. Então, nessa questão então dos mitos, Deca, comentando pra gente sobre a tal da alma gêmea, que é tanto falada, difundida, é um mito isso, né? É um mito.
Alma gêmea ficou bonita na música, né? Então, vamos deixar para música, para as novelas. Mas esse mito, ele faz com que a gente fique buscando uma única pessoa no mundo que só aquela pessoa vai dar certo, né? Então, o indivíduo, ele entra num movimento incessante de busca. E aí, o que acontece? Tá, agora eu achei que essa é minha alma gêmea. Pronto, então tô feita, né? Pro resto da vida, isso aí. Aí começa os perrengues do relacionamento. Ah, não é minha alma gêmea. Pronto, vai para uma próxima busca. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela pula de relacionamento em relacionamento porque nunca vai chegar a alma gêmea, né? Nunca vai chegar esse encaixe perfeito, né? Essa pessoa mágica, esse príncipe encantado. Não vai. E aí ela não consegue se conectar com o relacionamento real que ela tem, porque ela fica numa busca incessante, uma busca que não tem fim por essa alma gêmea. Então tem que ter muito cuidado, não tem a alma gêmea, né? A gente pode se dar bem com inúmeras pessoas, porque existem muitas pessoas nesse mundo, né? Então, a nossa fase de vida, ela também vai determinar muito dos nossos relacionamentos. Por exemplo, hoje eu posso dar certo com o fulano e, enfim, vivemos um relacionamento bom por tanto tempo, mas que chegou num ponto que não deu mais, né? Que nós, enquanto seres, nós começamos a mudar, porque a ideia é que a gente vai evoluindo com o tempo, e aí fomos mudando e a relação não acompanhou a nossa mudança individual. E aí o que acontece? Vai desconectando. Ah, desconectou, e aí? É porque não era minha alma gêmea? É porque não foi bom? É porque não deu certo? Não, porque desconectou. E aí eu vou para uma nova fase da minha vida e aparece uma nova pessoa certa para esta fase. Então, se a gente entende assim, né, que são momentos de vida, que existem pessoas para cada momento e que a gente pode ser feliz, sim, em relacionamentos diferentes, fica bem mais fácil da gente se conectar com a pessoa que a gente está do que ficar imaginando que ainda vai vir a alma gêmea, vai aparecer na minha porta. E daí sobre outra questão também do amor à primeira vista. Ai, olhei, nossa, é meu príncipe, amei, meu amor aqui e tal. Isso também é um mito, né? É, o amor à primeira vista também acontece muito nos filmes, né? Aquela coisa assim que você tá andando de repente, oh, meu Deus, e a estrela, aquela coisa toda, né? E aí, o que é isso, na verdade? É amor? Não, é paixão. A paixão, sim, a paixão ela é instantânea, né? A paixão é aquela coisa da atração física, da atração sexual, né? Daquele encanto que você vê na pessoa. E aí, o mundo para na paixão, realmente, né? As coisas estão acontecendo ali e você tá só naquele olhar com aquela pessoa, e aí você já imagina uma vida com essa pessoa, né? Então, se a gente entende que isso acontece na fase da paixão, mas que a paixão, ela tem um prazo de validade, que a paixão vai acabar ali entre 1 ano e meio, 2 anos, né? O que as pesquisas mostram, porque a paixão, ela é um evento químico que acontece no nosso cérebro, né? São vários hormônios, neurotransmissores que vão sendo derramados no nosso cérebro e vão gerando alguns comportamentos. Então, um desses comportamentos é a idealização do parceiro na paixão. Então, a gente acha que tudo é lindo durante a paixão. Por isso que cria-se toda essa fantasia, né? Aí, vai vendo que passou 1 ano e meio, 2, essa paixão ela vai diminuindo. E aí essa pessoa deixou de ser o amor da sua vida? Não, agora vai começar a ser construído o amor verdadeiramente, né? Então tem que sair da paixão para se construir o amor, porque o amor é uma construção. A paixão, ela é um fenômeno químico, fisiológico que acontece no nosso corpo. O amor é uma construção consciente, tá? É uma escolha diária amar uma pessoa. Não é assim, eu acordo amando, porque, né, a gente vai entrar num outro mito, não existe o amor à pessoa perfeita. Então, eu escolho amar esta pessoa. E aí, se eu acho que eu tenho que me manter nesse fogo dessa paixão aí, que tudo é lindo, acabou é porque acabou o amor, aí eu também vou ficar pulando de relacionamento em relacionamento e nada vai estar bom pra mim, né? É aquela coisa, peraí que tem alguma coisa de errado, né, gente? Quem nunca teve aquela sensação, ai, o amor à primeira vista, né, Dé? Quem nunca? Sempre acontece, mas é aquela coisa de você, que nem a Débora falou pra gente, tomar essa consciência, peraí, fazer essa construção e ver realmente o que se encaixa ali no momento da vida, naquele momento. E sabe o que é interessante? Eu vejo vários pacientes que já estão numa idade mais amadurecida, né? Ali depois dos seus 35, 40... né, já passaram por alguns relacionamentos, estão sozinhas, e elas falam assim, ai, Débora, mas eu não tô sentindo aquela coisa, sabe? Eu falei, aquela coisa que se chama paixão. Então acho que não é para ser. Calma, porque
nem sempre essa paixão vai ser tão intensa, vai ser essa coisa, essas borboletas no estômago, esse negócio de você só pensar na pessoa. Isso é muito do adolescente, né? Não significa que a paixão que você viveu lá com 15, 16, 18 anos tem que ser a mesma intensidade, a mesma forma de paixão de você com os 40. Até porque com 40 você já tem uma maturidade, você já aprendeu, então você não vai juntar a paixão, que é esse evento químico, com o deslumbre, né? Com toda essa fantasia da adolescência, de que você vai encontrar o príncipe, de que vai ser felizes para sempre, né? Então é o quê? É uma paixão mais amadurecida. Então sim, se você sentiu alguma coisa, mas não foi toda aquela coisa toda, né? Aquele fogo, espera para ver, dá uma chance. Quem sabe ali realmente esteja alguém bacana para você investir e quem sabe o amor seja construído nessa fase da sua vida com essa pessoa. E falando em amor, sobre aquela questão, então, Débora, do amor perfeito, que vai ser tudo a mil maravilhas, de mundo encantado, de princesa, de filme. Peraí, né? Não dá, né? Para começar, porque nós somos seres humanos e nenhum ser humano é perfeito, né? Nós somos... A gente até tenta. A gente tenta. Mas quanto mais a gente tenta, mais a gente sofre nessa busca da perfeição, né? Então, não existem essas pessoas perfeitas. E aí, eu quero alguém com um encaixe perfeito. Alguém que vai vir e vai, ó, encaixar certinho ele em tudo. Nos gostos, né? Naquilo que a gente faz, nos ideais de vida, nos projetos. Ai, vai encaixar tudo, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes que o nome disso, que se encaixa, essas pecinhas que se encaixam perfeitamente, é Lego, não é relacionamento, porque não tem como, né, isso acontecer. E aí, quando a pessoa acha que, não, eu só posso dar certo, só é a pessoa certa, aquela que encaixar em tudo, que combinar em tudo comigo, eu não vou parar em nenhum relacionamento. Porque passando da fase da paixão, os defeitos começam a aparecer, e todo mundo tem, as manias e as chatices começam a aparecer, e aí, se eu acho que tem que ser perfeita, e junta isso, né? Vão pensando na cabeça de vocês. Quantos mitos desses vocês ainda carregam, né? Eu acho que tem que ter um encaixe perfeito, a gente tem que combinar em tudo, né? Ah, então só porque ele não gosta de rock, eu amo, não vai dar certo. Ah, porque ele é de uma religião, não vai dar certo. Tá. Aí tá passando a paixão, já não é amor à primeira vista. Não é minha alma gêmea, então não vai dar certo com esse relacionamento. E aí a pessoa não começa a investir, né? E aprender que, como não existe a pessoa perfeita e não existe o relacionamento perfeito, eu tenho que aprender a lidar com os defeitos da outra pessoa. Eu tenho que aprender a tolerar as chatices da outra pessoa. Não tem como a gente viver num relacionamento amoroso, conjugal, sem a gente ter respeito, tolerância e flexibilidade. Não dá, tá? Aí, né, vocês vão perguntar, mas aí, até que ponto que a gente tem que flexibilizar, até que ponto que a gente tem que ceder? Até o ponto em que a gente entenda que aquilo não está ferindo o nosso amor próprio, a nossa autoestima, ou seja, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa dignidade. Então, entra mais uma pauta que a gente sempre fala aqui, né, no meu tal do amor próprio. Quando a gente sabe aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem, quando a gente sabe os nossos limites, o que a gente faz? A gente consegue entender o que é que nesse relacionamento não gosto tanto, mas eu posso tolerar porque não está me ferindo, ou não, aqui chegou num limite meu da minha dignidade e eu não vou continuar nesse relacionamento, né? Por quê? Porque está me fazendo mais mal do que bem. Agora, que você vai ter que lidar com muita chatice, vai ter que lidar. Vai ter que lidar com a frustração, vai ter que lidar com o mau humor do outro, né? Porque uma coisa é a gente amar quando tudo tá bem. Outra coisa é a gente amar quando a pessoa acorda de mau humor, quando alguém tá doente, quando o outro tá passando por uma crise financeira ou uma crise existencial. A gente tem que lidar com todas essas sombras da outra pessoa, com os monstrinhos da outra pessoa, né? Então, exige bastante exercício, exige bastante maturidade, né? Bastante consciência e sempre se fazendo essa pergunta: até que ponto eu posso tolerar isso? Sabendo que eu tenho que ter um nível, e não é um nível pequeno não, é um nível razoável de tolerância e de flexibilidade para que esse relacionamento possa dar certo, né? Para que possa realmente ser uma relação saudável. Lembrando, né, Núbia, que o diálogo é o que vai ajustar isso, né?
Fundamental, né, Débora? Sempre. E até nessa questão que a gente estava falando, entra muito na parte do amor romântico. As pessoas acham que sempre tem que ser aquela coisa romântica, aquela coisa intensa. Não é bem assim. Não. Tem muitos altos e baixos, né? Exatamente, né? Essa ideia do amor romântico é que amor é sempre lindo, né? É que um relacionamento em que tem amor, um relacionamento que é saudável, é um relacionamento que é bom o tempo todo. Que é leve, que tá todo mundo acordando sorrindo todo dia, e feliz e demonstrando amor em todas as linguagens, né? E não, relacionamento saudável não é bom o tempo todo. Justamente pelas diferenças de cada pessoa, justamente pelo dia a dia de cada pessoa, pelos desafios que cada um de nós vai vivendo na vida, fora do relacionamento, e que vão afetar diretamente o relacionamento, né? A qualidade. Então, se você tem essa ideia de que relacionamento saudável tem que ser bom o tempo todo, você também não vai ficar em nenhum relacionamento. Porque, sim, no relacionamento saudável existem as discussões, existem as brigas, sim, existem. Mas qual que é a diferença? A diferença é que essas pessoas, elas vão em busca da solução. Elas vão lidar com o conflito. Elas não vão deixar uma briga se estender até chegar numa violência psicológica, numa violência verbal ou numa violência física, né? Elas sabem o limite. Então, assim, a gente vai discordar em muitas coisas mesmo, mas a gente vai aprender a conversar para chegar em pontos de equilíbrio, em pontos de ajustes. Então, é o como lidar com as diferenças, como lidar com os desafios e com esses altos e baixos do relacionamento que vai ter em todo o relacionamento. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Nossa, Débora, você é psicóloga, fala de relacionamento, seu casamento é perfeito. Eu falei, só que não, né? Só que não. Por quê? Porque a gente tem os nossos desafios também. A única coisa é que, como eu sei de tudo isso, eu vou colocar em prática as coisas que eu sei. Então, conversa é o que vai ter muito. Olha, não tô gostando disso, fiquei chateada com tal coisa que você fez, né? Vamos sentar, vamos conversar? Tô incomodada com tal coisa. Ou, por exemplo, tô passando por uma fase difícil, tô bem estressada, eu sei que sem querer, ó, eu vou descontar, já vi que eu descontei em você, né? Já vi que eu fui grosseira com você. Enfim, tá ruim aqui pra mim, me desculpa, tá uma fase difícil, eu só peço que você me compreenda, né, me dá um tempo, não leva pro lado pessoal, porque tá punk mesmo, eu tô tentando lidar com os meus conflitos aqui, mas não tô conseguindo, tá? Então, quando você explica pro outro o que tá se passando com você, você já não deixa o relacionamento ser contaminado, entende? Uhum. E aí o outro sabe o que é, porque senão, imagina, né? Você leva uma patada do nada, você fala, pô, o que eu fiz agora? Poxa vida, né? O que foi que eu fiz? O que ela tá loqueando, né? Comigo agora? Qual que foi dessa vez? E não, na verdade, nem é com você, é uma questão individual. Mas aí, de novo, o diálogo como fundamental, né? E daí vai surgindo também aquelas pequenas mágoas que depois vai juntando, e fica gigantesca, né? Sim, sim, porque daí você não fala, né? Aí tudo que você não fala fica guardado. E uma hora vem. Uma hora vem naquela discussão, aí a gente tá aqui, teve um pequeno desentendimento, né? Olha, os casais, eles discutem por coisas muito pequenas, tá? Hoje mesmo eu atendi um casal, e aí qual que foi o que deu gatilho pra briga da semana? Se o mamão fica na geladeira ou não fica na geladeira. Por quê? Ou, né, o homem pensa que é para conservar a fruta, mas a mulher não gosta de comer a fruta gelada. Então, ali foi um gatilho. Mas é por causa do mamão, realmente? Não. É porque eles já estão num terreno difícil, disfuncional, tem muita coisa guardada, e aí o mamão virou numa briga que, porque lá em 2000 não sei o quê, você fez isso comigo, você não considerou o que eu pensei, o que eu senti, e aí vai, né? Então a gente precisa sim aprender como adulto a sentar e conversar. Olha, não gostei disso, não gostei daquilo, tô incomodada, né? A gente precisa aprender a falar as coisas que incomodam quando incomodam. Não quando elas já passaram do limite, não quando você não suporta mais, porque daí quando você não suporta, aí você já vem com toda a emoção daquilo, aí você já vem com a raiva, você já vem com o ataque, e aí você atacou a outra pessoa, vai atacar para se defender também. E aí vira aquele cabo de guerra, né? Então, é muita conversa. Com certeza. Gente, vocês viram que esse assunto rende, né? Se deixar, a gente deixa o tempo do programa inteiro aqui conversando, verdade. né, Débora?
É verdade. Mas eu quero te agradecer por explicar um pouquinho mais pra gente, então, sobre esses mitos no relacionamento, para você que nos acompanha, colocar em prática, tomar consciência e construir aí. Se você tá um pouco assim com o seu relacionamento, pensar nisso. E se você tá buscando alguém também, opa, peraí que tem isso, tem aquilo, para colocar em prática. Inclusive, no seu Instagram tem muita dica, né, Débora? Tem Faz convite. muito conteúdo lá no Instagram, né, no @psideborabrande, muito vídeo, né, nos stories também, justamente para que as pessoas vão entendendo o que é uma relação saudável e como que elas podem construir esse relacionamento que elas tanto querem. Então fica o nosso convite para você acompanhar também a Débora nas redes